Hoje no Mente Eficiente, trago para vocês um resumo geopolítico do país mais influente do mundo, os Estados Unidos da América, o país da liberdade e lar do Tio Sam. Falar sobre a geopolítica dos Estados Unidos é falar sobre a geopolítica de todo o planeta. Estamos falando, sem dúvida, do país mais importante do mundo. Então precisamos ficar atentos para não perder nada durante esse vídeo, combinado? Mas antes, já aproveita e se inscreve aqui no canal e deixa seu generoso like no vídeo. Trago toda semana assuntos sobre história, economia, conflitos mundiais e muito mais. O meu objetivo é te manter atualizado. Os Estados Unidos é uma república federal composta por 50 estados e um distrito federal. Além desses, o país possui uma enorme lista de territórios associados, como Porto Rico, por exemplo. O país se estende pela América do Norte, fazendo fronteira ao norte com o Canadá, ao sul com o México e o Golfo do México, e a leste e oeste com os oceanos Atlântico e Pacífico. É o terceiro maior país do mundo, depois da Rússia e do Canadá, com cerca de 9,8 milhões de quilômetros quadrados, e também é o terceiro país mais populoso, atrás da China e da Índia, com uma população estimada de aproximadamente 300 milhões de pessoas. Cerca de 14% da população é imigrante, e a população hispânica ou latina constitui aproximadamente 18,7% da população total. E como todos nós já sabemos, para ser um país mais importante do mundo, é preciso ter alianças e parcerias, correto? Sim, com certeza. Os Estados Unidos têm várias alianças econômicas importantes, como a Aliança Tripla com o Canadá e México, que assegura o livre comércio entre países da América do Norte. Também estão integrados no Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, na Aliança Quad, que visa assegurar o desenvolvimento e a cooperação na região do Indo-Pacífico. Essa última aliança inclui Estados Unidos, Índia, Austrália e Japão, e tem como objetivo enfrentar o poder crescente da China na região. Os Estados Unidos lideram um bloco ocidental político, cujos valores são baseados na economia de livre mercado e na democracia liberal. Os Estados Unidos são um dos grandes protagonistas do planeta, sendo membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, o que lhes permite ter direito de veto e influenciar a ordem mundial. É membro fundador e pilar central da OTAN, além de manter várias alianças militares bilaterais com países como Japão, Coreia do Sul e Filipinas. É um dos 3 países da Aliança AUKUS, que inclui Reino Unido e Austrália, e faz parte da ANZUS, uma aliança de segurança no Pacífico com a Austrália e Nova Zelândia. Os Estados Unidos também fazem parte do G7 e do G20, onde desempenham um papel muito relevante. E com todas essas parcerias mundo afora, quem são seus principais aliados? Aqueles que, quando a coisa aperta, são eles que os Estados Unidos podem contar. Bom, na Europa, os principais aliados dos Estados Unidos incluem os membros da OTAN, com uma relação especialmente destacada com a Alemanha e a França. Já na Ásia, Japão, Filipinas e Coreia do Sul são pilares fundamentais da presença americana no Pacífico, essenciais para contrabalancear a influência da China e gerenciar a ameaça da Coreia do Norte. Já no Oriente Médio, Israel e a Arábia Saudita são aliados-chave, embora a relação com a Arábia Saudita seja às vezes complicada por questões de direitos humanos e pela sua recente aproximação com a China e a Rússia. Já no norte da África, o Marrocos é o principal aliado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma relação bilateral muito importante com o Reino Unido, outro membro do bloco ocidental. A relação com o Canadá também é muito próxima, caracterizada por uma fronteira compartilhada de mais de 8.800 quilômetros, a mais longa fronteira não militarizada do mundo. Ambos os países mantêm fortes vínculos econômicos, culturais e de defesa. Já em relação ao México, apesar dos desafios de segurança e migração, os Estados Unidos e o México trabalham estreitamente em iniciativas de segurança e colaboram no combate ao narcotráfico. Agora vamos falar dos inimigos, aqueles que querem ver os Estados Unidos afundar. Bom, e na lista dos principais rivais dos Estados Unidos temos a Rússia, a China e o Irã. As relações com a Rússia têm sido historicamente tensas desde a Guerra Fria, e as tensões se intensificaram novamente nos últimos anos devido à expansão da OTAN e a conflitos regionais com a Síria e a Ucrânia. A China é a grande competidora atual dos Estados Unidos, especialmente em termos de influência política e rivalidade econômica. O Irã é considerado um inimigo ferrenho, especialmente no contexto de Oriente Médio. Apesar de não estar envolvido em nenhuma guerra tradicional, os Estados Unidos participam indiretamente de muitas operações militares em diversos países ao longo do último século. Eles têm se envolvido em desestabilizações e derrubadas de governos comunistas.
e de ideologias opostas, financiando grupos militares opositores que muitas vezes se tornaram problemas maiores, como o terrorismo. Os Estados Unidos têm mais de 700 bases militares espalhadas por 80 países, desempenhando um papel crucial em operações antiterroristas e de liberdade de navegação, especialmente no Indo-Pacífico. O país também é a maior potência militar e a maior economia do mundo, com um PIB nominal de aproximadamente 21 trilhões de dólares. O dólar americano é a moeda de referência no comércio internacional, proporcionando uma grande vantagem ao país, permitindo que a Reserva Federal imprima muito dinheiro sem causar grandes problemas de inflação e de depreciação da moeda. O país possui uma grande quantidade de recursos naturais e a economia varia significativamente entre as regiões. O Oeste é rico em tecnologia e extração de minerais, enquanto o Sul é conhecido pela agricultura intensiva e a produção de petróleo e gás natural. A região Norte é altamente industrializada e desenvolvida, embora certas áreas tenham enfrentado um declínio econômico recente. O Leste, especialmente, e o Nordeste é um grande centro financeiro e de serviços, com Nova York abrigando a Wall Street. O Alasca é rico em petróleo, gás e recursos minerais. E agora, falando sobre o sistema político, os Estados Unidos é uma república federal e uma democracia constitucional, com uma separação de poderes entre o executivo, legislativo e judiciário. O presidente é o chefe de Estado e de governo, e o Congresso é bicameral, composto pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. O sistema de partidos é dominado pelos democratas e republicanos, com frequentes eleições presidenciais, intermediárias, estaduais e locais. Os Estados Unidos são atualmente o principal líder do bloco econômico ocidental, promovendo a democracia e a liberdade econômica. No entanto, também são amplamente criticados pelo intervencionismo militar e político em outras regiões, especialmente no Oriente Médio e na África. A relação dos Estados Unidos com potências inimigas da China, como a Índia, será cada vez mais relevante no futuro. Bom, fico por aqui. Se puder, já se inscreve no canal e deixa seu like se gostou do vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.